coisas mais fracas do mundo. Talvez você está aqui hoje e se sentindo como uma pessoa fraca. Talvez você está aqui hoje se sentindo como uma pessoa abatida, entristecida. E é você que Deus quer usar. Talvez você entre aqui e fala: Senhor, eu sou um pecador, eu sou a pessoa mais pecadora desta terra. É você que Deus quer usar. Senhor, eu sou a pessoa mais fraca, eu não consigo permanecer firme, eu não consigo ser firme. É você que Deus quer usar. Talvez você pode falar assim: pastor, eu não tenho qualidade nenhuma. Eu também não tinha. Eu até falei aqui no segundo culto, no primeiro culto, aliás, eu falei: queridos, eu tinha, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha o segundo ano do ensino fundamental. Eu acho que hoje tem crianças aqui, né, que tem muito mais estudo do que eu, mas o Senhor foi me dando, e hoje, eu sou uma pessoa completamente mudada, não por causa do que eu tenho um nascimento nobre, que eu vim de uma linhagem nobre, especial, não, eu até um dia estava contando para a Cida, eu passei por muitas fases da minha vida. Eu venho do meu avô, o pai do meu pai, ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas quando eu nasci, ele já tinha perdido tudo. E eu fui criado com a minha avó materna, com os meus avós maternos, e os meus avós maternos, eles eram muito pobres. E eu morava no interior, só para que você tenha uma ideia. Eu dormia numa cama, a casa era de madeira, e embaixo, né, a parte de baixo da casa já estava apodrecida, e tinha buraco ali. Quando chovia, a goteira, a água pingava, caía tudo na minha cama, porque era uma casa de madeira, a madeira toda podre. Eu fui uma pessoa muito pobre, vivi da riqueza, experimentei a riqueza, mas também experimentei a pobreza, na infância minha, e isso mudou muito a minha vida, isso mudou muito a minha história. Então, se você falar assim: ah, mas o pastor veio, não, querido, eu vim de uma linhagem simples, mas Deus, Ele pode usar você. Talvez você está se sentindo a pessoa mais indigna aqui, é você que Deus quer usar. Talvez você fale: pastor, eu não sei nem falar. Pensa num cara que tinha medo de falar em público, pensa num cara, era eu. Pensa em alguém que não tinha condição nenhuma, era eu. Irmãos, eu vou perguntar aqui: alguém aqui já morou em sítio, em fazenda? Quem já morou em sítio e fazenda? Eu já morei. E você sabe como é que eu andava quando eu era pequeno? Descalço. O meu pé, ele tinha a gente vai andando descalço, vai criando uma casca grossa, um calo no pé, e eu pisava em espinho, eu não sentia. Pisava em espinho, não sentia. Se fosse uma bituca de cigarro acesa, eu apagava no pé, porque tinha, muito grosso. Só para você ter uma noção, andei muito tempo descalço. Então, talvez você está olhando e falando: mas pastor, eu não tenho condição. Eu também não tinha, mas Deus pode te dar condição, amém? E eu vou explicar por quê. Jean, conseguiu aí? Deu tudo certo? Ok. Se não der certo, depois a gente acerta lá atrás, né? Estou brincando. Amém? Pode colocar aí para nós. Eu tinha deixado um PowerPoint aí, e vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui já assistiu o desenho do Peter Pan? Oh, glória, tem mais gente aqui jovem do que no outro culto, hein? É bacana, né? Quem gostava do Peter Pan aqui? Quem gostava do Peter Pan? Tinha lá Sininho, a Wendy, o Capitão Gancho. Quem se lembra do Capitão Gancho? Quem tinha medo do Capitão Gancho aqui? Pode falar a verdade, rapaz. Eu sou jovem também, eu assistia, eu adorava aqui o Peter Pan, eu adorava, os meninos perdidos da Terra do Nunca. Fala: meu Deus do céu, quem aqui nunca ouviu falar do Peter Pan? Tem alguém? Oh, glória a Deus, todo mundo conheceu o Peter Pan, hein? Que maravilha, né? Então é bacana, né? Voltar ao tempo de infância. Querido, eu dei um nome para essa palavra hoje. O nome dessa palavra é crescimento espiritual.
Porque é necessário. E eu dei a esse nome, juntamente com isso, a síndrome de Peter Pan. Por que a síndrome de Peter Pan? Porque vocês se lembram que Peter Pan, ele não queria crescer, ele gostava de viver lá na terra do nunca, onde os meninos não cresciam. Alguém se lembra de um cantor famoso, que teve aí, até faleceu há poucos anos atrás, se não me engano, há 7, quase 10 anos atrás, que ele gostava muito, ele até comprou um rancho, e ele colocou o nome do rancho lá de Terra no Nunca, ou seja, Neverland. Alguém se lembra disso? Michael Jackson, que ele gostava lá de, ele gostava de andar para trás, ele não queria crescer. Não sei se vocês se lembram, mas o Michael Jackson morreu acho que com 50 e poucos anos, foi isso? Quem se lembra disso? Quem gostava do Michael Jackson aqui? 50 e poucos anos, não é? Então o Michael Jackson, ele comprou um rancho e ele fez lá Neverland, ou seja, a terra do nunca. Por quê? Ele não gostava de crescer, ele tinha medo do crescimento. Agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 10. Olha só o que diz esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, querido, uma das coisas que nós olhamos para a palavra de Deus, e a Bíblia, ela usa muito essa analogia. Lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 12, está escrito assim: mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia usa muita analogia a essa questão do filho e da criança. Quando você vem para o Evangelho, você nasce de novo. O Senhor Jesus, ele diz para Nicodemos, lá em João capítulo de número 3, importa-vos nascer de novo. Então a Bíblia usa muito essa analogia entre a criança, o crescimento espiritual com o crescimento natural. E todos nós aqui fomos crianças e sabe como é que é criança? Criança às vezes é birrenta, criança chora, criança você tem que dar mamar nela, de vez em quando você sente um cheirinho desagradável, você tem que ir lá trocar a fraldinha da criança, Então criança, querido, ela é natural que muitas vezes você olha para uma criança e você acha ela bonita, e vamos ser bem sinceros, todos nós lembramos do nosso tempo de infância, falar como era bom ser criança, A mamãe fazia comidinha, o papai fazia carrinho, brincava, pegava bicicleta, como era bom ser criança. Aí você ia para a casa do amiguinho, de vez em quando você brigava com o amiguinho, aí você ficava: mãe, olha, o Pedrinho me bateu. A mãe, olha lá, ela puxou as minhas orelhas. Não é verdade? Você nunca fez isso? Quem aqui nunca brigou quando era criança? Aí o outro ia lá, seu pai te dava um pirulito bem bonito, gostoso, o seu coleguinha lá e tomava o seu pirulito, você voltava para casa chorando: mamãe, tomaram meu pirulito, já não vai fazer nada, tomaram meu pirulito. Querido, eu sei que ser criança é uma fase boa, ser criança é uma fase maravilhosa, tremenda, é um tempo de aprendizado tremendo. Mas o que a palavra de Deus ela diz? 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Vamos dar uma olhada lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Eu vou correndo aqui, eu vou lendo aqui para nós ganharmos tempo, amém? Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja,
nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Me presta a Bíblia aqui, presta aqui para mim. Por quê? Nós precisamos crescer. Querido, quando você vem para o Evangelho, a gente tem o costume de falar assim, olha, eu quero ouvir Deus falar hoje. O que eu vou fazer? Ô irmão, tira uma palavra aí para mim. Aí o irmão, ou você mesmo, né? Eu quero ouvir a voz de Deus hoje. Eu quero ouvir a voz de Deus hoje. Aí você pega, abre a Bíblia, fecha teus olhos. Aí você, minha mãe mandou escolher isso daqui. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me vai faltar. Ô glória! Deus falou comigo, Deus está falando comigo. Você manda o WhatsApp para todo mundo. E Deus falou realmente com você. Deus falou. Aí você ora, 2 minutos de oração. Você está precisando de uma porta de emprego. 2 minutos de oração, Senhor. Eu sou teu servo. Abre uma porta de emprego para mim. Daqui a pouco o celular toca. Você que está desempregado. Glória a Deus, Deus me ouviu. Quem nunca aconteceu isso aqui? Como é que aconteceu? Mas você orou, aí começou a passar o tempo. 5 minutos de oração, Deus não responde. Você bota o dedo aqui na Bíblia, que nem uma vez eu vi um pastor, que ele era acostumado a pegar a Bíblia. Falou, irmãos, hoje nós vamos ler a palavra do Senhor. E ele falou, eu não preparo mensagem, nem leio. Quando eu chego na hora, Deus me dá a palavra. Aí essa pessoa diz que caiu bem na passagem entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá vazio. Aí ele pegou, abriu a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia, abriu, estava aqui vazia. Ele falou, irmãos, vamos todo mundo para casa, hoje Deus não quer falar nada. Querido, isso é criancice, é infantilidade, porque nós vamos crescendo. E à medida que nós vamos crescendo, é a mesma coisa o nosso pai. Quando você vai crescendo, você está pequenininho, o papai dá chupeta, né? Você quer petinha, está chorando, a mamãe vai lá e dá chupetinha, querido, toma, né? Leitinho quentinho, tá bonzinho, é papinha, é uma tanta coisa, só que você vai crescendo, a chupeta já não vem mais, você vai crescendo, a mamadeira, o papai começa a tirar, começa a te dar arroz, feijão, até que de vez em quando uma feijoadinha, até você crescer, e assim também é Deus. Aí você ora 5 minutos, Deus não responde. Você põe o dedo na Bíblia, Deus não fala nada com você. Por quê? Você precisa crescer. Deus quer que você cresça. Aí você vai falar, pastor, mas por que eu preciso crescer espiritualmente? Vamos lá para a Bíblia. Vamos dar uma olhada lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 1. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Preste atenção nesse versículo. Gálatas 4, versículo de número 1. Digo assim, digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, o que acontece? Nós temos um Deus, um Pai. A Bíblia fala que Ele é o dono de toda a terra, Ele é o dono do ouro e da prata. Você tem um pai rico, você tem um pai que é tremendamente rico, mas é a mesma coisa. Se você tivesse um pai rico, como você fosse rico, por exemplo, né? Vamos usar esse exemplo aqui, você é uma pessoa rica, você daria o cartão de crédito para o seu filho de 3 anos gastar? Quem aqui daria? Filhinho, vai lá para o shopping. Ninguém faz isso. Aí você tem um carrão grandão, maravilhoso, você vai dar para o seu filho que não sabe dirigir? Você vai dar para ele? Não vai. Mas quando ele crescer, quando ele for de maior, quando ele tiver carta, quando ele tiver autonomia, você vai dar dinheiro para ele, ele vai começar a desfrutar de tudo aquilo que o pai dele tem. E assim também é para a nossa vida, querida. Obrigado pela sua Bíblia, Deus abençoe. Amém? Uma das coisas que nós precisamos entender, que o Senhor, à medida que nós vamos crescer, nós começamos a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então o crescimento espiritual, ele é necessário, porque é a partir desse momento que você começa a desfrutar de tudo que Deus tem para a tua vida. Deus, ele não é um pai responsável,
Às vezes a pessoa ela fala assim, mas Deus ele falava comigo antes, agora ele não fala mais. Deus fala, mas Ele quer que você cresça, porque há uma criança, como é que uma criança ela é? Criança ela é movida pelos seus sentimentos, o adulto não pode ser movido pelos sentimentos. Criança ela é movida por aquilo que ela está vendo, mas o adulto ele precisa ser movido pela fé. Hebreus capítulo de número 11 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você não pode ficar na terra do nunca, você não pode mais viver com essa síndrome de Peter Pan, você precisa crescer, porque à medida que você cresce, você começa a desfrutar das coisas que Deus tem para a tua vida. Aí você vai falar, mas pastor, quando eu era criança, Deus dava tudo o que eu pedia. Eu falei, é verdade, Deus ele nos trata como bebê. Olha só o que está escrito lá em Atos 13, versículo de número 21, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 21, olha só o que Deus ele fez com o povo, presta atenção, não era o que Deus tinha para o povo, e muitas vezes, uma pessoa que ela é imatura, ela começa a pedir as coisas para Deus, e Deus dá para ela, aí ela vai falar assim, mas Deus me deu, e Deus dá, olha só o que está escrito aqui, então eles pediram um rei a Deus, e lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, então o povo era imaturo, o povo queria um rei, e Deus falou para eles, Deus falou para Samuel, quando você vai lá em 1 Samuel, você vai ver os Deus falando para Samuel, Samuel, faça o que o povo está pedindo. O povo de Israel nessa época era um povo imaturo, o povo que não tinha maturidade. Então quando você vê, às vezes Deus dando alguma coisa para as pessoas, não é porque a pessoa ela é madura espiritualmente, ela é imatura, mas Deus dá, porque Deus ele deseja que essa pessoa cresça. Então muitas pessoas entram na igreja, vão tendo, mas de repente começa a parar tudo na vida dela. Deus quer que ela cresça, Deus quer que você ore mais, Deus quer que você estude mais, Deus quer que você busque mais. Aí você vai falar, pastor, mas aonde que está isso na Bíblia? Vamos lá, para Josué, olha só o que está escrito aqui, em Josué capítulo de número 5, no versículo de número 12, olha só que coisa interessante. Aconteceu alguma coisa aí? Não está funcionando aqui, deve ser. Olha só, Josué, capítulo de número 5, versículo de número 12. Olha só o que está escrito aqui, Josué, capítulo de número 5. Josué 5, versículo de número 12, olha só o que está escrito, que coisa interessantíssima. Vamos, versículo 12 diz assim, no dia imediato, é o versículo 11, primeiro, comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então o que Deus ele espera que você faça? Que você cresça. Porque, querido, vamos imaginar, 40 anos comendo maná no deserto. Você já pensou que quer comer? Quem gosta aqui daquele bife acebolado, bem gostoso? Quem gosta? Oh glória, aleluia, gostoso, né? É gostoso, é gostoso. Mas agora você já imaginou 40 anos comendo um bife acebolado? Você não vai querer mais, meu filho. Querido, é isso que Deus ele quer que nós entendamos. Que o crescimento, ele vai tirar você de um nível e colocar você num outro nível. Vai levar você para um outro patamar, para você desfrutar de coisas melhores na tua vida. Então quando Deus alimentou o povo por 40 anos, mas chegou o dia de entrar na terra prometida, chegou o dia deles desfrutar. Você já imaginou, eles iam trocar agora maná por uva, eles iam trocar maná agora por comida abundante, eles iam trocar o maná por uma coisa
tremendamente maravilhosa. Assim também é na nossa vida espiritual. Deus, Ele quer que você desfrute, Ele não quer que você fique raquítico, uma criança que não cresce, querido, isso é horrível. Você já imaginou aquelas crianças de 40, 50 anos morando com a mãe? Já imaginou? Aquela criança de 40, 50 anos, em que a mãe tem que fazer de tudo para ele trocar até quase que trocar a cueca do camarada. Você já imaginou que coisa horrível? Querido, não é isso que Deus Ele quer. Por quê? Porque senão você nunca vai conseguir desfrutar das heranças que Deus tem para a tua vida. Agora, como é que eu cresço? Se você olhar em 1 Coríntios, capítulo de número 13, ali Paulo, ele está falando agora, porém, permanece a fé. Depois que Paulo deixou as coisas de menino, aí começou a permanecer a fé. Então Deus, Ele quer que você comece a andar pela fé. Deus, Ele quer que você comece a desfrutar de coisas abundantes na sua vida. Eu falei aqui um pouco a respeito de mim. Querido, eu não tinha absolutamente nada, mas a partir do dia em que eu olhei para esse versículo de Gálatas, capítulo de número 1, eu falei, peraí, quer dizer que se eu crescer espiritualmente, eu vou começar a desfrutar daquilo que Deus tem para mim? Sim. Com 5 anos eu fui ungido pastor. Depois o Senhor começou a restituir a minha vida. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa, alguém que não tinha nada, alguém que saiu do zero, e o Senhor começou a cumprir a promessa. Sabe por quê? Eu entendi que se eu crescesse espiritualmente, Deus iria começar a me dar. Deus iria começar a me dar. No ano de 2015 que nós fomos para Fortaleza, né, amor? 2013 que nós fomos para Fortaleza. Nós estávamos saindo de Fortaleza, o avião decolou e eu olhei pela janela do avião, né, eu olhei para Fortaleza atrás, e eu falei assim, Senhor, obrigado. Como Tu és poderoso e maravilhoso. Aquele garoto que andava lá no interior de São Paulo, descalço, hoje está andando de avião. Eu falei, querido, Deus é maravilhoso. E eu sei que isso é apenas o começo daquilo que Deus Ele tem. E Deus, Ele tem esse crescimento para você. Sabe o que eu comecei a fazer? Quando eu olhei para Gálatas capítulo 1, eu comecei a desejar, falar, Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero experimentar, eu quero ter a emancipação, eu quero parar, Senhor, de ser uma criança espiritual, e começar a ter a autonomia. Aí o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um ministério, e o Senhor me deu grandes coisas, e grandes coisas mais Ele tem para a minha vida. Mas por quê? Porque você precisa desejar. Aí você fala assim, mas uma das coisas mais interessantes, falou, pastor, o que é? Nós temos fé. Por exemplo, quando nós somos criança, você comete um erro, né? Uma criança espiritual, você vai lá e pede perdão para Deus, Deus perdoa, perdoa. Aí uma criança, que ela é um bebê, uma criança espiritual, ela pede perdão, dali a pouco o diabo acusa ela vai lá de novo, Senhor, me perdoa o que eu fiz. E ela vai pedindo perdão toda vez que ela se sente acusada. Aí uma criança, ela olha para determinada situação, ela não consegue entender. Mas o que a palavra de Deus ela diz quando você deixa de ser criança? Paulo, ele entendeu isso. Quando eu era menino, eu agia como menino. Eu pensava como menino, mas depois que eu deixei de ser criança, eu comecei a agir como um homem age. A palavra de Deus, ela diz lá em 1 João, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você está perdoado. Você errou, você vai cometer erro, sim, mas quando você confessa, você olha para a palavra de Deus, um crente maduro, ele olha para a palavra de Deus, ele entende que quando ele pede perdão, Deus perdoa ele. Uma outra característica de quem tem fé, de quem vive pela fé, é, por exemplo, quem aqui está sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. Agora também tem pessoas aqui que não estão sentindo a presença de Deus. Aí, mas espera aí, pastor, o que é isso? O que é isso? É o seguinte, a Bíblia diz que aonde estão 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Então Deus está aqui?
Mesmo que nós não vemos, Ele está aqui, porque você tem a certeza de que a palavra de Deus garante. Então isso é maturidade espiritual. Talvez Deus ele não depende do meu sentimento, mas da palavra dele. Então uma criança, ela é movida pelos seus sentimentos, e Deus ele quer que você viva pela fé. Por quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Uma criança não consegue viver pela fé. Uma criança, ela não consegue, não é só desfrutar do que Deus tem para ela, mas Deus quer que você desfrute pela fé das promessas que Ele tem na tua vida. Uma criança, ela não consegue entender, ela acha que tudo vai dar errado, mas quem vive pela fé, quem é maduro espiritualmente, desfruta dos benefícios de Deus para a vida dele. Agora, pastor, o que é necessário? Olha só em 1 Pedro 2, do 1 ao 2, vamos lá para 1 Pedro, lá no final da Bíblia, 1 Pedro capítulo de número 2, do 1 ao 2, eu vou ler aqui para nós adiantarmos. Olha só que diz assim: despojando-vos portanto de toda maldade e dolo, e hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você vá crescendo para a salvação. Ou seja, o crescimento espiritual ele é necessário, porque quem não cresce está implicado até na salvação da pessoa. Por quê, pastor? Porque uma criança, ela mente. Uma criança, ela faz coisa errada, ela deseja o mal para o outro. Uma criança, nós vemos isso na vida de muitos crentes, querido. Eles não são maduros espiritualmente, e às vezes eles estão brigando. Aí eu sempre brinco lá com a minha esposa. Aí um outro liga lá, brigou lá, o marido brigou com a mulher. Aí liga lá, pastor, está brigando aqui. Aí sai eu e a Cida, pegamos lá o caminhãozinho de bombeiro. Chega lá e apaga o incêndio, né? Olha as criancinhas, tá tudo bem? O que ela fez para você? Ah, pastor, ela não fez a comidinha que eu gosto bem, pastor. Ah, mas você não pode fazer assim, minha filhinha. Você tem que tratar bem o seu maridinho, tá bom? Tudo bem? Tá bom. Então não vou brigar com ele, vou dar um beijinho nele, vai ficar tudo bem. E acabou. Aí o papai e a mamãe, tá bom? Tá tudo bem? Tá, tchau. Querido, agora um crente maduro espiritualmente, ele não faz isso. Por quê? Agora quando uma pessoa, ela vive de hipocrisia, inveja, maledicências, né? E algumas versões diz malícia, está dizendo que isso vai implicar na salvação dela. Então você precisa crescer. Não existe crente que fica no banco da igreja, você precisa crescer. Porque se você não cresce, você vai chegar uma hora que você vai desistir, ao que a maioria das pessoas desistem. Então o que eu faço? Você precisa desejar. Deseje estar mais nos cultos, deseje estar mais nas células, deseje trabalhar na igreja, deseje o crescimento espiritual, porque se você não desejar isso, pode implicar na tua própria salvação. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você precisa desejar. Quem aqui deseja casar aqui, que não é casado, hein? Deus vai, você precisa desejar. Uma vez falaram para mim, Taíde, você precisa desejar o crescimento espiritual. Quando eu olhei para isso daqui, eu entendi, eu falei, então eu desejo. Ah, Taíde, eu não queria casar. Taíde, você precisa desejar casar. Quando eu desejei casar, o Senhor me deu uma esposa. Eu não queria nem ter carro, querido, demora um negócio desse. Um camarada que nem carro queria ter. Aí vai falar para ele, Taíde, como é que pode você não querer um carro? Eu falei, eu não sei, não quero. Mas Deus, a partir do momento que eu desejei, hoje eu não sei andar a pé. Hoje eu não ando mais a pé, não ando mais de ônibus, mas não é porque eu nasci rico não, porque quando você deseja, o teu pai te dá. O problema é que muitas pessoas não desejam, então você precisa desejar, porque o crescimento ele te dá direito para você desfrutar das coisas que Deus tem para a tua vida. E para nós finalizarmos, preste atenção nisso, eu escrevi
um texto aqui que eu quero ler, só para que você possa entender. Peter Pan é uma fantasia, e as fantasias, querida, elas são para as crianças. Todavia, para nós homens, mulheres, adultos, homens e mulheres adultos, nos resta a realidade da vida que deve ser tratada com seriedade. Peter Pan, no desenho, ele nunca morria, porque era uma fantasia, porém na vida real, se não crescermos, iremos sofrer graves consequências. Querendo ou não, o crescimento físico vem, mas o espiritual precisa ser desejado. Você precisa desejar crescer, porque o crescimento é a tua emancipação. O crescimento vai trazer responsabilidade, e isso é que traz medo para muitas pessoas, porque implica em responsabilidade. Mas quando você é dono, quando você entende aquilo que você tem, que você é herdeiro, querido, eu quero o que meu pai tem. Eu sou herdeiro, a Bíblia diz que eu sou herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo. Eu quero o que Deus ele tem. Eu sou filho, eu quero receber o que meu pai tem para mim. Eu quero receber, eu sei que Deus tem mais para acrescentar na minha vida. Baixa a tua cabeça e feche teus olhos. Oh, aleluia.